Está no ar agora o Ponte Digital. As novidades tecnológicas ajudam os atletas a superarem seus limites e acabam dando assim uma forcinha para o juiz. Quando o olho humano acaba falhando, as máquinas podem ajudar a contribuir para um resultado muito mais justo. A tecnologia está presente em vários segmentos do nosso cotidiano e seu crescimento trouxe grandes benefícios à vida do ser humano. Na natação, por exemplo, as câmeras à prova d'água e com uma resolução em HD acabam expondo cada minucioso detalhe. Com isso, provando que a tecnologia também é uma revolução nos esportes. Além das câmeras, havia também o Super Maiô, que foi proibido por ser um material usado pela NASA que comprovadamente melhorava os desempenhos dos atletas. Ainda no mundo das piscinas, no nado sincronizado, por exemplo, a tecnologia no esporte se faz presente através de um recurso de áudio. Para ouvir a música, é utilizado um recurso com som subaquático, com ótima qualidade acústica, como também um clipe de nariz, para não incomodar os esportistas. Será que foi gol? Então, isso é uma polêmica que vem sendo discutida diariamente nos dias de hoje. No futebol, a tecnologia vem sendo implantada com o uso no chip das bolas. Essa tecnologia nos dá uma confirmação se foi gol ou não. O dispositivo emite um alerta instantâneo para o árbitro assim que a bola passa a linha do gol. Testado pela primeira vez em uma competição oficial da FIFA no Mundial de Clubes de Futebol em 2012. Foi aprovada e usada este ano na Copa das Confederações, onde o Brasil foi campeão. Será usada também ano que vem na Copa do Mundo e vamos torcer muito para o Brasil. Licença. Oi. O que você acha sobre a nova implantação de chips nas bolas de futebol? Eu nunca ouvi falar sobre isso. Estamos aqui com o mais novo jogador do time de base do Vasco da Gama, Rafael Lopes. Rafael, você concorda com a implantação de chips nas bolas de futebol? Eu acho uma ideia maneira. Então, voltando ao assunto, e o que você acha dessa nova implantação da tecnologia? Eu acho importante, porque ajudará na marcação de gols, né, anulados injustamente. Ok, então ficamos por aqui. Na esgrima, os esportistas apresentam praticamente dois adversários. Além do oponente, existem cabos eletrônicos que emitem os movimentos durante as provas. Em Curitiba, atualmente, está sendo testado um sistema sem fios, na qual prometem acusar os golpes praticados e dando mais liberdade aos esgrimistas. Nos esportes de luta, os atletas aprimoram a velocidade desses golpes. Mas o olho humano continua sendo o mesmo, e assim está sujeito a erros. Por isso, no taekwondo, por exemplo, um colete eletrônico está sendo implantado para que sinalize os golpes, ou seja, validando a pontuação. Enfim, é notável que a tecnologia é de grande valia para ajudar os atletas a superar seus limites, e os usos de máquina acabam restringindo suas margens de erros, apesar de que, mesmo com todo o seu avanço, ainda existem possibilidades de falhas. E agora nós vamos falar sobre a tecnologia nos transportes. A tecnologia e o setor de transporte passaram a caminhar juntos nesses últimos anos, mudando totalmente aquele conceito arcaico de que o segmento não acompanhava as mudanças tecnológicas globais. Ela tem sido incorporada aos transportes urbanos com o objetivo de aumentar o desempenho e a capacidade, visando melhorar a qualidade de vida na cidade. Chama atenção um tipo de transporte com tecnologia já testada e aprovada e que já está sendo utilizado em diversos países como a Alemanha e França, que é o VLT, Veículo Leve sobre Trilhos, que seria, em termos mais comuns, um bonde moderno. Nele foram incorporadas diversas tecnologias, como o sistema de posicionamento, sensores de sinalização, com o objetivo de liberar as vias para sua passagem, além de uma concepção mais humana e confortável. Acompanhe agora a reportagem com Letícia Prates. Estamos aqui com o professor
Geografia Rodolfo de Oliveira, que trabalha na Escola Estadual Ferreira Viana, e vamos perguntar sobre o assunto. Professor, quais são as vantagens do VLT? O VLT apresenta uma série de vantagens nos dias de hoje. Primeiro, que ele é mais barato que o metrô, porque ele não precisa escavar, fazer túneis na cidade. Isso torna o custo de implantação dele muito mais baixo que o metrô. E ele é melhor do que o ônibus, porque ele transporta muito mais gente. Enquanto o ônibus transporta em torno de 50 a 60 passageiros, o VLT transporta 400 passageiros em cada veículo. Isso, se você fizer uma conta, isso reduz. Você pode retirar 5 ônibus de circulação para cada VLT. A vantagem do VLT também é que ele trafega sobre trilhos. Isso diminui o desgaste da pavimentação das cidades, de um lado, e por outro, organiza melhor o fluxo do trânsito, porque ele não tem como fazer costura nas ruas da cidade. Então ele apresenta uma série de vantagens que infelizmente estão sendo desperdiçadas no Brasil hoje, apesar do caos em que se encontra o trânsito na cidade. Professor, quais são os impactos do VLT na cidade brasileira? Olha, as cidades brasileiras, todas elas, sejam elas grandes ou médias ou até pequenas, todas estão apresentando graves problemas de tráfego, de trânsito. Você pode ir a qualquer cidade que você vai ter engarrafamento, você vai ter acidente de trânsito, desgaste das ruas. Então o VLT ele tem a vantagem de reduzir o fluxo de veículos nas ruas. E isso hoje é o ponto principal. E ele faz essa redução por um custo que é aceitável diante da carência de recursos que nós temos. Poucas cidades do país têm dinheiro para implantar metrô. E o prazo de implantação de metrô é muito longo. Você vai levar quantas décadas para fazer um metrô que possa servir a uma cidade como Rio de Janeiro ou São Paulo? O VLT não. Como ele se adapta às ruas das cidades, você pode implantar num prazo muito menor. E aí você vai poder se beneficiar do veículo com muito mais rapidez, que a situação atual exige, que seja uma solução mais rápida e por um custo muito menor. Então, os custos de instalação justificam a sua implantação no Brasil? Justificam a implantação do Brasil, principalmente se você considerar os benefícios que a sociedade vai receber em função da instalação do VLT. E ele pode substituir os demais transportes? Não, o VLT, assim como o metrô, ou barca, ou trem, ele não substitui. Na verdade, um integra o outro. É só que no Brasil existe uma distorção muito grave, que é você transportar milhões de pessoas por dia em ônibus. Nós temos que acabar com os ônibus, temos que diminuir a frota de ônibus. Por quê? Porque o ônibus, eu insisto, ele transporta pouca gente em cada veículo. Nós temos que aumentar essa capacidade. E você aumenta a capacidade com veículos maiores. O ônibus articulado, embora ele transporte 150, 180 passageiros, eu ainda insisto em dizer que é pouco. Se você tem um VLT que transporta 400, como é que você vai achar que um ônibus com 180 passageiros vai ser suficiente? Não vai ser. Então você vai ter um sistema de ônibus que vai subsidiar o VLT subsidia os trens e metrôs, quando o metrô existir. Tá? E quais são os benefícios que o VLT dará para o Rio de Janeiro? No caso do Rio de Janeiro, o projeto da Prefeitura é implantar um VLT apenas no centro. Eu, particularmente, não consigo entender por que só se colocará no centro da cidade. Né? Por que onde está sendo colocado o VLT, que é o ônibus articulado, já não foi o VLT, que é o bonde moderno? Né? Mas, de qualquer maneira, no centro da cidade vai reorganizar o tráfego no centro. Por quê? Porque no centro da cidade não vai mais entrar ônibus e nem carro, muito pouco carro. Por que não vai entrar? Porque você vai ter um sistema de transporte moderno, de alta capacidade, e aí perde o sentido você deixar o centro entupido de automóvel de ônibus. Você vai falar de trem, de metrô e de VLT. E acaba o automóvel particular e o ônibus do centro. Né? E aí, no que você tem o VLT, você, uma capacidade muito grande, você cria novos espaços na cidade de convivência. Já que não vai precisar mais da rua larga para passar ônibus, você pode ter um canteiro, uma praça maior, né? Avenidas ao estilo boulevard francês,
que são aquelas avenidas largas, com calçadas largas, arborizadas. Por quê? Porque o VLT vai dar conta de transportar as pessoas que estão no centro da cidade. Então você não só é uma questão de transporte, o VLT, mas é uma questão de qualidade de vida. Porque você vai tirar ônibus, vai tirar o asfalto da cidade e no lugar dele você vai colocar praças novas, avenidas mais largas, onde as pessoas vão poder conviver, passear e curtir a vida com a família. Muito obrigada pela participação. Obrigado a você. Pedro Henrique, agora é com você.